A gente tem, então, os conversores, que normalmente ele tem uma tensão chamada tensão de referência e a tensão de alimentação. A, digamos, conta no conversor ali, ela está relacionada à tensão de referência dele. Às vezes pode estar ligado junto na tensão de alimentação ou não. O que muda um conversor de 8, 10, 12, 16 ou 24 bits? Na verdade, vai mudar a contagem, né? Aqui eu tenho contagem com 8 bits de 0 a 255 em 8 bits, né? Então 8 bits vai me dar 0 até 255. Se eu tiver em 10 bits, ele vai me dar 0 até 1020, 0 a 65.535. E assim ele vai aumentando. Então, conforme eu aumento o número de bits, ele somente aumenta a contagem, eu consigo ser mais preciso. Então, tem a formulazinha da sensibilidade do conversor, que ela é igual à tensão de referência do conversor. Isso não é a tensão de alimentação, é a tensão de referência dividido por 2 elevado no número de bits. Ó. Então, 2 na N. Ó. Então, se a gente tiver, por exemplo, que nem no nosso caso do AVR, desse Arduino Uno que está aqui, ó, ele é um AVR, e ele tem 10 bits, ó. Então ele está alimentado a placa com 5. Então, se ele tem uma sensibilidade aqui, a tensão dele é 5 dividido por 2 elevado na 10, eu consigo calcular aqui a sensibilidade dele. Ó. Então, 5 dividido por 2 elevado na 10. Ó. Ele vai me dar uma sensibilidade de 4,88 milivolts. Então, essa é a sensibilidade do meu conversor. Ó. Isso aqui leva um certo tempo para fazer essa conversão, ela não é instantânea, né? Que ela é compartilhada as entradas analógicas. Eu consigo ler somente uma de cada vez. Se eu pegar aqui, eu tenho alguns projetos com PIC 24, aqui que é o caso desse aqui, ó. Esse aqui já é um projeto com PIC 24. Se vocês forem ver, esse PIC 24 ele já tem 2 conversores analógicos dentro dele, né? E aí ele tem 16 entradas, se eu não me engano, ele tem 8 entradas para um conversor ADC compartilhadas, né? E mais 8 entradas para o segundo conversor. Ó. No caso desse nosso AVR, ele só tem um conversor ADC e ele tem várias entradas compartilhadas nesse conversor. Então aqui ele mostra o AVR, o PDIP, ele não é igual ao que está na minha mão aqui. Esse PDIP, ele tem, aqui eu tenho a câmera na frente, ele tem... No PDIP ele tem 6 canais analógicos. Ó. O que está na minha mão aqui, ele não é PDIP, né? Então ele é esse aqui é um TQFP, ó, que é esse cara bem nesse encapsulamento que eu tenho aqui. Ele tem 8 canais analógicos compartilhados para um conversor só, onde que o conversor analógico é de 10 bits. Então, vamos ver aqui a primeira coisa. Ó. Então, nessa placa que eu tenho aqui, ó, foi instalado isso aqui. Ó. Eu tenho um sensor de bateria. Então, a forma do divisor de tensão, ela é o quê? Aqui eu tenho, digamos, um resistor R23 e um R21. Ó. Se eu quero calcular a tensão em cima desse resistor R23 que está ali, isso que está ligado na fonte, ó, nessa placa. Ó. Então, isso está ligado aqui na entrada. Ó. Essa fonte de 12 está conectada aqui, ó. Que é essa minha fonte de bancada que eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a minha imagem e passar para vocês. Ali eu tenho minha fonte de bancada aqui, ó. Então essa fonte de bancada que está aqui, eu estou mostrando para vocês. Meu cabo está meio curto aqui, eu não consegui colocar o tripé. Ó. Ela está conectada nessa entrada aqui. E ela alimenta um circuito e eu tenho um divisor de tensão para poder calcular se está alimentado com uma fonte, uma bateria, eu consigo saber, o microprocessador consegue saber quanto que é. Para isso, eu vou calcular a tensão em cima dela, vai ser a tensão no resistor R23, ela vai ser igual à resistência do resistor 23 sobre a soma dos 2 resistores, vezes a tensão da fonte, que vai me dar a tensão em cima desse resistor. Esse aqui é a forma do divisor de tensão. Então, aqui ele mostra essa forma da divisor de tensão que eu falei para vocês. Então, se eu quero calcular a tensão em cima desse resistor aqui,
ela é o valor da resistência dele sobre a soma dos dois vezes a tensão da fonte. Ó. Então, o que acontece aqui? Ó? Vocês estão vendo aqui na minha placa que eu tenho uma tensão de 12. Aqui mostra esse plug de entrada aqui, ó, que é esse P1 que está aqui, ó, um diodo, né? Então, o diodo ele vai dar uma queda de tensão. Então, a tensão que eu tenho nesse divisor de tensão aqui, ela tem que levar em consideração ainda essa queda de tensão. A gente viu que o conversor tem 4,88 milivolts. Agora eu quero saber o seguinte, ó, eu quero informar, porque quando vocês jogarem isso aqui, essa fonte aqui, isso aqui está ligado num dos pinos do Arduino Uno ali, ó, do AVR, né? Então ele está ligado no pino A2, então o pino analógico A2. Eu quero saber qual a relação, como é que eu descubro. Porque no momento que você jogar, eu joguei essa fonte aqui nesse circuito desse AVR que está aqui, ó, ele vai alimentar essa entrada analógica que eu tenho aqui com uma tensão analógica. Eu quero saber, isso vai converter de analógico para digital, isso vai me gerar lá um número digital. Ó. Então, esse número digital, eu quero saber qual o valor em tensão que ele está me mostrando. Então, a cada incremento de tensão analógica de 4,88 milivolts, ele vai incrementar, ele incrementa no mundo digital lá, ó. Então, se eu tiver um valor digital ali, vamos inventar aqui, ó, ele é o valor de 300 digital, digamos que ele deu esse valor, 4,88 milivolts, ele tem um incremento no mundo digital, já está respondido aqui, ó. Então, se eu tenho no mundo digital lá, ele está recebendo no conversor analógico digital 300, eu sei que ele deu 300 incrementos de tensão na sensibilidade. Então, se eu pegar, para eu descobrir a tensão que eu tenho nesse ponto aqui, ó, que é o que eu quero descobrir, porque qual a ideia desse meu divisor de tensão? É descobrir se isso aqui, por exemplo, está ligado numa fonte fixa, não me interessa tanto, mas está ligado numa bateria, eu quero saber como que está descarregando a bateria desse meu kit de IoT aqui. Então, para saber isso, o primeiro ponto eu tenho que descobrir no circuito qual a tensão que eu tenho nessa parte do circuito aqui. Então, eu vou ter que pegar ali os 300 e multiplicar por 4,88 milivolts. Ó. Então, eu vou descobrir, nesse caso, fazendo a conta inversa, ele vai me dar qual o valor da tensão. Ó. Então, eu tenho 0,00488 vezes o valor digital de 300. Ó. Então, se fosse esse caso, ele me daria uma tensão de 1,46 volts. Então, para a gente descobrir o valor da tensão no R23, ó, no R23, vamos aqui organizar aqui minhas contas, tensão no R23, ele vai ser igual ao valor digital que a gente viu, vezes a sensibilidade. Tá, mas como é que agora eu descubro a tensão da minha bateria? Vezes a tensão da fonte. Como é que eu descubro a tensão da fonte agora? Então, eu posso pegar o seguinte, manipular essa fórmula aqui. Ó. Eu vou tirar essa tensão do R23 e vou trocar, porque aqui eu tenho a mesma tensão, ó, que é a forma do divisor de tensão. Então, o valor vezes a sensibilidade do sensor, ele vai ser igual àquilo lá. Ó. É o R23 dividido pela soma das duas, vezes a tensão da fonte, ó. Isso tudo vezes a tensão da fonte. Se eu manipular isso aqui e jogar para baixo na equação aqui, eu vou ter o valor da minha fonte. Ó. Então, basicamente, o valor da fonte vai ser igual a tudo isso aqui, ao meu valor, vezes a sensibilidade, dividido por essa equação que eu tenho aqui. Ó. Dessa maneira que eu consigo achar, na verdade, o valor do meu circuito. Aqui até eu já tinha calculado
Até aqui eu já botei em valores, ó, porque na verdade esses resistores que eu tenho, um é de 1K e o outro é de 10K. Ó. Então basicamente vai ser essa fórmula aqui, ó. Essas duas fórmulas que estão aqui, ó. Eu tinha calculado outro dia isso aqui, ó. Porque você tem o valor de um resistor é 1, né? O valor do outro resistor que é o mesmo, é 1, mais o resistor de 10K. Como os dois têm K, eu não preciso colocar o K, ó. Então, a tensão da fonte, eu vou pegar isso aqui e dividir pela tensão que eu tenho. Ó. Só que para achar a tensão que eu tenho, a gente tem que usar essa fórmula que está aqui, ó, é o valor vezes a sensibilidade. Para descobrir a tensão da fonte, na hora de fazer a conta, eu tenho que somar mais ou menos 0,6, ó, que depende um pouquinho da corrente. Mas pelo que eu vi, pelo consumo, ele vai dar mais ou menos uma queda de 0,5, 0,6, ó. Então eu teria que ainda incrementar depois o valor da minha fonte, incrementar mais a tensão do diodo. Ó, a minha conta é isso aqui, ó. Sensibilidade vezes o valor lido do sensor. Aí esse 11 aqui, na verdade, é esse 1 mais 10. Esse 10 aqui, depois eu vou explicar o que é isso aqui. E esse 6 aqui é a queda de tensão no diodo. Porque assim, ó, o que acontece? Num sistema microprocessado menor, de menor processamento, vocês podem ver que eu posso fazer contas, digamos assim, ó, contas com inteiro e conta com ponto flutuante. Então, a conta com inteiro, o que seria aqui? Ó, por exemplo, que nem ali a gente está mostrando aqui divisão, eu estou mostrando aqui uma multiplicação, então eu poderia ter uma multiplicação de 5 vezes 6, né? Então isso aqui é um tipo de conta com número inteiro. Agora eu poderia ter uma conta assim, 0,6, que seria a queda do diodo, por exemplo, vezes um valor de 3. Isso seria uma conta com um ponto flutuante. Ó. Essas contas aqui, ó, elas são muito mais complicadas de fazer, ó. Então, elas demandam mais processamento. Eu, normalmente, quando eu trabalho com sistemas, digamos assim, de menor processamento, que nem é o caso dessa placa do AVR aqui, ou do Arduino Uno, né? Ela tem um processamento menor. Então, em vez de fazer, por exemplo, 0,6 vezes 3, eu faço o seguinte, ó, 6 vezes 3. Ó. O que eu fiz aqui, ó, porque eu peguei o valor de 0,6 e eu multipliquei por 10, ó. E aí ele vai me dar o valor de 6, porque eu faço todas as contas daí com um valor inteiro e no final eu faço somente uma divisão. Isso acaba me dando um menor processamento no caso da arquitetura, ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. Esse 10 que eu estou multiplicando aqui, eu estou usando, na verdade, para cortar uma casa depois da vírgula. Então, se o resultado me desse, por exemplo, com ponto flutuante 4,8, quando eu multiplico por 10, o resultado vai me dar 48. Aí eu elimino a vírgula fora. Então, isso aqui é usado para eu ter conta somente com números inteiros. Fica mais fácil de eu calcular. Aí eu já multipliquei por 10 e aqui eu somei com 0,6 porque o valor do resultado ele já está 10 vezes maior. Então, eu somei com 6, ó, porque a queda do diodo é 0,6. Mas como eu transformei para um valor inteiro, eu tenho que somar com 6. Ó. Daí depois, o que eu fiz? Fiz todas essas contas aqui, guardei num valor, o sensor é uma variável, se a gente for olhar aqui, ela é uma variável inteira, ó, não é com ponto flutuante, porque eu não quis usar ponto flutuante, justamente para ficar mais simples. Aí depois de tudo feito, eu peguei e dividi o resultado por 10 somente. Aí eu printei um ponto e depois eu peguei o valor do sensor inteiro e dividi por 10 para pegar o resto dele. E a gente vai ver aqui agora ele funcionando. Aqui ele fica ligando alguns LEDs, aqui ele mostra o sensor de temperatura, aqui outro sensor de temperatura e aqui a fonte. Então vocês estão vendo que a minha fonte está dando 12,7, ó. Então está com um pequeno erro a conta. Se eu baixar aqui agora, vocês podem ver que ó, ele estabilizou ali em 11,9, 12 volts. Ó. Ele está bem próximo da... Vamos ver aqui, ó, vamos baixar para 11 para ver.
para você que eu não estou mentindo para vocês. Ó, ele está com 11 mostrando ali, está dando 10.9, 10.8. Eu tenho um cabo também que é um pouco comprido aqui, que talvez possa estar dando uma queda. Ou pode ser algum detalhezinho na resolução até da minha conta. Mas vocês podem ver que ele está bem próximo do real, 9.8, 9.9. A fonte, às vezes, também, o mostrador, às vezes, ele tem um pequeno erro também, normalmente. Se eu botar um aparelho preciso aqui, a gente vê que ele tem uma pequena variação. Ó, aqui com 13.8, ele ficou, agora ficou igual. Ó. Então, vocês podem ver que ele está funcionando bem direitinho aqui, a conversão com aquela conta que eu fiz. Ó.